não tenham endereço fixo, documentos, conta em banco, carteira assinada, nem história. E que a vida deles passe desapercebida, como se nem existisse. Que a única certeza é que nunca faltará preconceito e ignorância, medo e fascínio, injustiças e alegrias ao longo de sua interminável jornada. Bem-vindo ao mundo cigano! Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao Diário da Vida! Se essa é a tua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa. Te convido a assistir esse vídeo até o final. Se sentir afinidade no coração, inscreva-se no canal. Me conta o que você sabe, o que você pensa sobre o povo cigano. Você tem alguma curiosidade sobre eles? Como que eles vivem? Qual é a crença deles? Será que eles acreditam em reencarnação? Como que eles encaram a morte? Como que é a espiritualidade deles? Como que são os costumes? Quais são as características? A história desse povo, de onde é que eles saíram? O que que eles fazem? Como que eles vivem? Enfim, você tem essas curiosidades? Então, a partir deste vídeo, talvez todas essas curiosidades sejam sanadas. Vamos saber um pouco mais sobre este universo cigano. De repente, eu senti a necessidade de conhecer um pouco mais sobre este universo cigano. Aí eu resolvi fazer uma pesquisa e trouxe aqui para vocês tudo aquilo que eu encontrei. E eu espero que você goste. Vamos saber um pouco mais sobre esse povo que desperta todo esse fascínio, toda essa curiosidade e tanto preconceito também. Vamos ao vídeo de hoje mergulhar no universo cigano. As primeiras aparições dos ciganos aconteceram mais ou menos 3.000 anos atrás no norte da Índia. No milênio depois de Cristo, eles se dividiram em grupos, deixando o país e atingindo a Europa, Grécia, Síria, Egito e Palestina. Eles chegaram no Brasil por volta de 1574, logo após o descobrimento. E eles vieram para cá expulsos da Europa, onde até hoje eles sofrem perseguição e não são bem aceitos. Por quê? De onde é que surgiu toda essa perseguição contra os ciganos? Diz uma lenda que foi um cigano que roubou um dos pregos que iam ser utilizados na crucificação de Jesus Cristo. E isso causou que essa crucificação pode ter sido mais dolorosa devido à falta deste prego que um cigano teria roubado. Então, os ciganos, eles começaram a ser odiados e não são bem vistos em muitos lugares por causa dessa lenda que falam sobre eles. E sobre muitas outras coisas que também dizem a respeito deles, que eles desmancham casamento, que eles são ladrões, que eles roubam crianças. Existem muitas histórias que difamam os ciganos e que causam tanto preconceito contra eles. Tudo isso acontece devido à ignorância do povo. Ignorância por não saber, por desconhecer a verdadeira história dos ciganos. E toda essa ignorância gera o medo que as pessoas têm deste grupo. Esse medo vai gerar o preconceito contra eles. E esse preconceito gera a discriminação. Em muitos lugares do mundo, os ciganos, eles ainda não são bem aceitos. Então, devido
A tudo isso, eles foram expulsos da Europa. Inclusive, durante lá a Segunda Guerra Mundial, eles foram perseguidos junto com os judeus. E aí, por volta de 1574, a Europa expulsou eles e mandou todo mundo aqui para o Brasil. Chegando aqui, eles se misturaram com a cultura indígena, com os escravos, os quilombolas, onde eles acabaram se espalhando, constituindo família e adquirindo a cultura local, sem fugir da sua própria origem e dos seus costumes e crenças. Hoje, estima-se que cerca de 800 mil ciganos estejam morando no Brasil, formando o segundo maior continente cigano do mundo. Fica apenas logo atrás dos Estados Unidos. Parece que a maior concentração de ciganos que existe no Brasil está no estado de Minas Gerais. A maior característica do povo cigano é a questão deles serem nômades, de não pararem muito tempo em um determinado local. Eles vivem em acampamentos feitos de tendas, de lonas, também utilizam trailers e eles se acampam normalmente em terrenos baldios. Porém, hoje alguns grupos de ciganos eles já deixaram o nomadismo e eles já têm uma residência fixa. Já moram em casas de material, alguns deles, a maioria. Eles são muito caracterizados por terem cultura, dialetos e costumes próprios. Também pelas roupas coloridas, que tem uma influência muito grande da Índia. Também a música e a dança, que possuem influência hindu, húngaro, russo, árabe e principalmente espanhola. Dizem algumas fontes que o flamengo, que é uma dança muito típica na Espanha, teve origem a partir da dança cigana. Existem vários grupos diferentes, com diferentes religiões, línguas e crenças. As três principais etnias que diferenciam os grupos ciganos são o Rom, Sinti e o Calon. Esse grupo Calon são os mais numerosos que existem no Brasil. Os grupos ciganos, eles sempre absorvem a cultura local, principalmente a religião. Por exemplo, no Brasil, a maioria dos ciganos, eles são católicos. Você vai encontrar ciganos que são evangélicos, judeus, espíritas, ubandistas. Então, dependendo do lugar onde eles estiverem, eles vão acabar absorvendo aqueles costumes e aquela religião que é mais predominante naquele lugar. Eles não têm uma religião específica, mas eles têm uma crença religiosa. E que algumas coisas dessas crenças são bem diferenciadas, bem diferentes daquilo que a gente conhece. Eles acreditam em reencarnação e em tudo que seja sobrenatural. Para eles, tudo que são forças do mal são chamadas de Beng. E as do bem são chamadas de Del ou Devil. Eles acreditam em forças que se contrapõem no universo, acreditam em Jesus Cristo, em gnomos, em duendes e em ondinas, uma espécie de sereias. Na cultura deles existem vários santos, mas a única santa que eles mais cultuam é a Santa Sara Kali. Dizem que ela é a primeira santa cigana canonizada no Brasil. É tida por eles como
padroeira dos ciganos. Essa santa, ela é negra e de origem hindu, mas dizem algumas lendas que ela viveu na época de Jesus Cristo. Eles acreditam na vida após a morte e eles praticam todos os rituais para aliviar a dor dos seus antepassados que partiram. Olha só o que eles fazem. Eles costumam colocar uma moeda no caixão da pessoa morta, que serve para ela pagar o canoeiro da travessia do rio, que separa a vida da morte. Antigamente eles até colocavam mais objetos de maior valor dentro do caixão, mas é claro que surgiram roubos. Então eles passaram a colocar apenas uma moeda. Os ciganos, eles não encomendam missa para os seus entes queridos, mas eles oferecem uma cerimônia com água, flores, frutas e suas comidas preferidas, onde esperam que a alma da pessoa compartilhe a cerimônia e se liberte gradativamente das coisas da terra. As cerimônias fúnebres são chamadas de pomana e são feitas periodicamente até completar 1 ano de morte. Eles também costumam fazer oferendas aos seus antepassados no túmulo. Essa característica ela é bem marcante no grupo Rom. Para este grupo também, a abundância de comida e bebida exprimem o desejo de paz e felicidade para o defunto. Eles fazem um banquete fúnebre que celebra o aniversário de morte daquela pessoa. No grupo dos cintos, eles costumam queimar todos os objetos, inclusive o trailer pertencente àquela pessoa que morreu. Eles costumam dizer que cigano não deixa herança. Então, quando um deles morre, é queimado ou jogado fora ou doado. Tudo aquilo que pertencia à pessoa que morreu. Não fica sobrando nada sobre eles. No grupo dos Kalon, eles dizem que quando um deles morre, aí eles deixam aquele lugar e vão embora montar acampamento em um outro lugar. Porque aquele lugar lembra aquela pessoa que deixou eles, né? E que era parente deles, porque os ciganos são todos parentes dentro do mesmo acampamento, dentro do mesmo grupo. E eles também costumam dizer que cigano não deixa herança. Então tudo que era da pessoa que desencarnou é doado, é queimado, é jogado fora e não sobra nada nem para a viúva. Mais tarde vamos saber um pouco sobre isso também, né? Esse grupo Kalon, eles também ficam 1 ano sem usar roupa vermelha. Eles optam por usar roupas pretas, alguns. Os homens raspam o cabelo e ficam 1 ano sem comer carne, em respeito à pessoa que desencarnou. Os ciganos, eles possuem grande respeito à Semana Santa. Eles acreditam nos espíritos habitantes da natureza, os elementais, a quem fazem oferendas na roda de círculos kármicos e na ausência de um paraíso. Eles não acreditam no céu ou em um inferno determinado, como o destino final de toda a alma vivendo na Terra após a morte do corpo físico. Não acreditam em céu ou inferno. Eles creem em um só Deus, a quem eles chamam de Doula ou Bel. Creem em eterna luta contra o demônio Dengue. Então eles cultuam os antepassados, eles temem o mal-olhado e acreditam na força de Bai, o destino.
Eles conhecem e respeitam a lei de causa e efeito e de ação e reação, assumindo suas dores, dificuldades e sofrimentos como gerados por eles mesmos, nesta ou em outra existência. Vocês sabiam que os ciganos acreditam em todas essas coisas? Que eles têm essa crença? Vocês sabiam que eles encaram a morte dessa maneira? Eu desconhecia muitas coisas sobre eles, né? Eu só conhecia aquilo que eu ouvia falar. E agora nós vamos saber sobre um outro ritual dos ciganos, que é praticamente um ritual com vários rituais, que é o casamento cigano. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Então existem muitos comentários a respeito de como é feito um casamento cigano. Ainda quando as crianças são pequenas, já é decidido com quem que elas vão casar. E é sempre dentro do mesmo grupo ou subgrupo que eles escolhem com quem que os filhos vão casar. Eles se casam entre eles para não sair de dentro da cultura deles, de dentro da cultura cigana. E na maioria das vezes, toda essa escolha envolve notáveis vantagens econômicas, ou seja, o dote. Normalmente, a família da noiva, se não me falha a memória, paga um dote para a família do noivo, mas é a família do noivo que paga todas as despesas da festa, inclusive do vestido da noiva. Isto é em alguns grupos que funciona assim. Dependendo do grupo, dependendo da etnia, é diferente. Porque nos grupos que são que tem uma situação financeira melhor, quando as famílias elas têm dinheiro, geralmente os pais dos noivos pagam mais ou menos 60 mil reais. Cada uma das famílias paga para fazer a festa do casamento. E ainda por cima dão de presente para o casal uma caminhonete. Gente, isto é verdade. Faz muito tempo que eu não ouço falar que tem um acampamento cigano perto da região onde eu moro. Há um tempo atrás, teve um grupo de ciganos que se acampou na cidade onde eu morava. E eles fizeram um casamento cigano lá. E foi feito na igreja matriz da cidade. E me parece que os noivos ganharam uma caminhoneta de presente. Inclusive, eu acho que era um grupo de boa situação financeira, porque todo mundo tinha caminhonetas e eram das mais tops do momento. Ouvia-se falar muito sobre eles, que eles tinham muito dinheiro e que eles se esbanjavam, que eles ostentavam tudo isso que eles tinham. Eu lembro que uma vez a gente chegou numa empresa e o comerciante comentou que um dos ciganos, o chefe, eu acho, foi lá para comprar, né, as coisas que precisava para essa festa do casamento. E na hora do pagamento, ele pegou uma mala e abriu, e a mala estava cheia de dinheiro. E sempre todos eles, né, com muitas joias, muitas correntes, tudo de ouro, ostentando muita riqueza, e os dentes de ouro, que também é uma característica muito marcante dos ciganos. E aí eu lembro que teve esse evento lá, né? Então, como eu falei no início do vídeo, era bem assim, é bem assim que acontece até hoje. Os ciganos, eles despertam esse fascínio, essa curiosidade nas pessoas, mas ao mesmo tempo esse medo, esse receio, esse preconceito. Porque daí eles falam, os ciganos, eles são cheios de dinheiro, são cheios de joias, aquelas roupas coloridas, sempre bem arrumados, com os melhores carros que existem no momento.
ostentam todo o dinheiro que eles têm, eles não poupam, principalmente numa festa de casamento, eles não poupam. Os casamentos, eles duram assim 6 dias de festa, e são festas baseadas com muita comida, muita bebida, muita música, muita dança. As músicas e danças começam de manhã e só acabam de madrugada. Isso é todos os dias, vai de 4 a 6 dias de festa. Mas eu também lembro que existia o comentário na minha cidade. Se eles têm toda essa riqueza, onde é que eles tiram tudo isso? E daí o comentário, né? Ah, mas é que cigano rouba, cigano passa a perna em todo mundo, não sei mais o que. Era sempre um comentário negativo que envolvia a origem da riqueza daquele grupo cigano específico. Mas nem todos os grupos ciganos que existem por aí são ricos, né? Tem essa riqueza. Tem muitos grupos que passam dificuldades e que trabalham muito para o seu sustento. Eu já vou falar sobre isso. Antes vamos terminar de falar aqui sobre o casamento cigano, que envolve vários rituais, ou seja, né, como eu falei, vai até 6 dias de festa e muita diversão, muita comida, muita bebida, muita dança e muitos convidados que vêm de longe, de outros acampamentos para assistir essa cerimônia. E cada dia dessa festa tem um ritual diferente que acontece. Pode variar, tudo isso pode variar dependendo da etnia do grupo de ciganos. Normalmente, no primeiro dia, é feita a apresentação dos noivos aos convidados. No segundo dia é feita a cerimônia, que às vezes é no acampamento mesmo, feito por um padre, quando eles são católicos. E se eles estão viajando, se acampando em lugares diferentes, é feito na igreja da cidade, como na minha cidade foi feita na igreja matriz da cidade. Numa cidade vizinha, onde um outro grupo esteve, foi feito na catedral, e é sempre celebrado por um padre, então eles são católicos. Aí lá no terceiro dia de festa recém, aí que existe a fuga dos noivos, onde eles finalmente vão poder ficar juntos pela primeira vez. Existe essa tradição dentro do grupo cigano das meninas serem virgens para se casar, e elas têm que até provar isso na véspera do casamento e também no quarto dia, que tem que mostrar o lençol, a roupa de cama lá utilizada na primeira noite, para provar mesmo a pureza da noiva. As meninas, elas já são preparadas para casar desde criança. Quando elas chegam aos 12, 13 anos, já podem casar. Então, eles se casam muito jovens, muito novinhos. Eu lembro que eu assisti uma reportagem na televisão, em um programa sobre isto, sobre um acampamento cigano, onde eles entrevistaram um menino. Ele tinha 16 anos e contou que durante um ano ele casou 4 vezes com mulheres diferentes. E ele falava na maior naturalidade. Não deu certo com uma, daí casou com outra, não deu certo com aquela, arrumou outra, casou de novo, e assim por diante até dar certo. E aí eu fiquei me perguntando, mas o que acontece com essa menina? Muitas vezes com menos de 20 anos, que é separada. Eles não mostraram, não comentaram isso na reportagem. Os homens podem casar quantas vezes quiserem, mas o que faziam com as meninas se elas têm que casar virgem? Quem que vai querer uma menina dessas depois? Será que elas são expulsas do grupo? Será que elas vão ter que ser condenadas a ficar para sempre solteiras, não vão mais poder casar? E nessa semana, durante essa pesquisa para fazer esse vídeo aqui para o canal, eu encontrei uma resposta para isso. Eles dizem que, num caso de separação, a mulher separada, ela só pode casar de novo depois
que aquele que foi o marido dela já tiver casado com outra mulher. Enquanto ele permanecer na condição de separado, solteiro, sem ninguém, ela não pode casar. Só depois que ele casar com outra mulher é que daí ela pode escolher alguém para ela casar, que vai aceitar ela na condição que ela é, de separada. Então existem várias tradições, vários rituais que envolvem esse universo cigano, principalmente no que diz respeito ao casamento. O casamento deles, então, ele é tratado já desde que as crianças são pequenas, né? Na adolescência eles já sabem com quem que eles vão casar, mas não é um casamento forçado. É muito respeitada a decisão dessas crianças, desses adolescentes. Eles conversam e eles precisam aceitar, querer. Se eles não querem casar com aquela pessoa, é respeitado. Então é muito ouvida a decisão deles. Eles só vão casar se eles quiserem casar com aquelas pessoas. Porém, eles não podem casar sem a permissão dos pais. Eles podem até escolher com quem eles querem casar, mas os pais eles têm que permitir isso. E num caso de viuvez, uma mulher ficou viúva, o que acontece com ela? Vocês não têm ideia. Ela fica até sem ter onde morar, porque na tradição deles é queimado tudo aquilo que pertencia à pessoa que desencarnou. Então, é queimado, doado ou jogado fora a casa, o trailer, a barraca, os utensílios, os móveis, as roupas, tudo que pertencia àquela pessoa é destruído. E a viúva, ela fica sem ter onde morar. Ela vai morar com um parente, com uma irmã, com outro parente que tiver ali na tribo dela. Eu vi uma reportagem até que uma viúva cigana estava dormindo no chão, na casa da irmã, porque ela não tinha nem onde dormir. Ela ficou sem nada. E tudo isso é muito respeitado. Aí a viúva, ela não vai poder casar nunca mais. Essa vai ficar sozinha para sempre, não vai mais poder casar. Porque ela tem que respeitar o grupo, os costumes e o falecido. E também não vai mais poder usar vestido, joias, acessórios, pinturas, nada disso. Ela só vai poder usar saia e blusa. Não vai mais poder se arrumar, porque não vai mais ter para quem se arrumar. Já quando é um homem que fica viúvo, o tratamento é diferente. Aí existe um certo machismo nessa cultura cigana, porque o viúvo ele é tratado como um sábio, como o chefe, como uma pessoa que entende, que conhece de tudo. É dado a ele todas as regalias do grupo. E tudo o que se faz dentro do acampamento é consultado a ele. Então o tratamento nessa situação é bem diferenciado. E a sobrevivência dos ciganos? Como que é então? O que eles fazem para alguns grupos terem tanto dinheiro para ostentar? Então, a maioria deles vivem do comércio, normalmente de coisas que eles mesmos fazem. Os homens, eles vendem tapete, panelas, vendem cavalos. Existem grupos de ciganos que se dedicam à criação e comercialização de cavalos. E eles são muito bons negociadores, portanto eles têm bastante lucro com tudo aquilo que eles vendem. As mulheres, elas também se dedicam a vender panos de prato que eles fazem, as pinturas, coisas de enxoval que eles conseguem e elas vendem também. E também algumas mulheres, elas se dedicam à cartomancia e à leitura de mãos. Então, o que se conhece é que esses grupos ciganos, eles vivem do comércio, né? Os homens vendem
algumas coisas, as mulheres vendem também algumas coisas mais femininas. Então tem alguns grupos de ciganos que são bem pobres no Brasil e que eles trabalham muito, tentam vender essas coisas que às vezes eles mesmos produzem ou que eles conseguem em algum lugar, eles tentam ter um lucro com isso para poder sobreviver. E esses grupos que são mais ricos, eles têm outras fontes que eu desconheço. Então tem alguns grupos de ciganos que não são tão ricos assim como alguns grupos que aparecem por aí. Eles precisam trabalhar muito para sobreviver. E a maioria deles vivem do comércio, então dessas coisas que às vezes eles mesmos que fazem e tentam vender, fazer um bom negócio para conseguir sobreviver. Você sabia de tudo isso sobre os ciganos? Eu não sabia de quase nada, mas de repente bateu aquela curiosidade de saber mais sobre esse povo, que, como eu disse no início, desperta um grande fascínio, uma grande curiosidade e ao mesmo tempo é um medo gerado pelo preconceito daquilo que as pessoas ouvem falar sobre eles. Eu lembro quando esse grupo de cigano teve na minha cidade, nossa, já faz algum tempo isso, já faz um tempo que eu não ouço falar de algum acampamento aqui perto. Todo mundo comentava, né? Era uma cidade pequena que não tinha novidade, então um grupo cigano era uma novidade. Era o comentário no comércio, nas pessoas que a gente encontrava na rua, que comentavam sobre as roupas, sobre as joias, os dentes de ouro, os carros, as malas de dinheiro que eles ostentavam quando chegavam nos lugares. E a festa do casamento, então, era aquele monte de gente na frente da igreja tentando ver alguma coisa. E era aquela carreata só com caminhonetas finas, as mais tops do momento. E a festa, o comentário que durou dias de muita dança, muita música e muita comida, muita bebida, que o comércio da cidade foi bastante favorecido naquela época com isso. Então, é realmente como eu falei no início, é um fascínio, é um preconceito que eles ainda sofrem até hoje, por algumas pessoas desconhecerem de onde que vem a riqueza de certos grupos. E eles ainda são considerados como ladrões. Eu lembro, na época, as pessoas diziam: a gente agora tem que se cuidar para sair de casa, porque esses ciganos estão aí na cidade, é perigoso deixar a casa sozinha, esse tipo de coisas, assim. Os ciganos chegavam no comércio, as pessoas não sabiam se ficavam felizes por fazer um bom negócio ou ficavam tensas pensando que eles iriam roubar alguma coisa. E também, como eu disse, a ignorância que gera o medo, que gera o preconceito, que gera essa discriminação contra este grupo. Então eu trouxe aqui para o canal um pouco mais sobre a história desse grupo que existe no mundo deles, que vivem o mundo deles, é a crença deles, a religião deles, é o mundo deles, eles não fazem mal para ninguém, estão lá isolados, quietinhos no canto deles, tentando sobreviver de alguma maneira. E existe esse preconceito. Tem também a questão da escola. Em alguns grupos, as crianças nem vão na escola por causa desse preconceito que existe, que todo mundo vai ficar olhando para elas e que se some alguma coisa, algum material da sala de aula, é elas que vão ser as primeiras culpadas, as primeiras a serem olhadas diferente. Eles falaram isso numa reportagem que eu assisti. Então, é a falta de conhecimento que faz as pessoas falarem e gerar o comentário, fazer aumentar esse preconceito do que eles nem conhecem direito. E nesse vídeo você conheceu um pouco mais sobre a cultura cigana. Me diz o que você achou. Você gostou do vídeo de hoje? Quer saber mais uma curiosidade? Você sabia que o Brasil
já teve 2 presidentes da República de origem cigana. Você sabia disso? O Brasil foi governado por 2 descendentes de ciganos. Um deles foi o Juscelino Kubitschek e o outro foi o Washington Luiz. Seus antepassados eram ciganos. Você sabia disso? Tem outros ciganos famosos por aí que ninguém desconfia. Quer saber um pouco mais sobre seu universo cigano? Ainda tem mais coisas. O vídeo deve ter ficado enorme, mas eu espero que você tenha assistido ele até aqui. Obrigada pela sua atenção, por você ter assistido todo esse vídeo. Agora me deixa o seu comentário, o que você achou, o que você pensa sobre esse povo cigano? Qual a sua conclusão sobre isso? O que você já ouviu falar? Tem algum acampamento aí perto de você? Quero saber onde estão os ciganos do Brasil? Tem algum que me segue aqui no canal? Vamos se assumir? Quem que é cigano aí? Você conhece alguém? Tem um acampamento perto de você? Me fala, me conta. Onde estão os ciganos que existem no Brasil, que despertam tanto fascínio, tanta curiosidade e ao mesmo tempo sofrem tanto preconceito por ignorância das pessoas, de não conhecer direito a sua história, a sua origem e as suas verdades. Obrigada pela sua companhia, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe a sua pergunta, a sua sugestão de conteúdo. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos aqui do canal. Obrigada por tudo, beijos na sua alma e até o próximo vídeo.